Olá, pessoal. O tema da nossa aula hoje é plano de marketing. Bom, antes de iniciarmos a aula, vou deixar uma reflexão de Kotler para vocês. Satisfazer os clientes não é mais o suficiente. É preciso encantá-los. Pois bem, bom, dentro do plano de marketing, quando se constrói para uma empresa, é preciso compreender exatamente quais são os produtos que você vai comercializar ou serviços que serão comercializados, identificar como que esse produto vai atender o cliente, qual que é a solução do serviço para o cliente, o que que ele vai agregar de valor para esse cliente. Então, quando se há informações claras sobre quais produtos e quais serviços que a sua empresa oferece, e aí você podendo destacar tudo que está sendo agregado, como características, benefícios, garantias, tudo para o seu cliente, fica muito mais fácil você tentar demonstrar para o cliente que às vezes ele não está comprando apenas aquele produto para um consumo imediato. Às vezes ele está adquirindo um serviço mais sofisticado, um atendimento com qualidade, uma forma de pagamento diferenciada, um prazo de entrega mais efetivo do que os concorrentes. Então, quando você tem essa descrição mais aprofundada, mais criteriosa, facilita você demonstrar o valor do seu serviço e do seu produto para o cliente. Então, os principais produtos que vocês vão negociar, os principais serviços que vocês forem comercializar, é preciso que você tenha esse detalhamento e deixe muito claro para o cliente que às vezes ele não está comprando apenas um item, ele está levando todo um pacote de serviço envolvido nesses itens. E além dessa descrição, que é essencial para os produtos, é preciso também verificar quais são as exigências especiais para a comercialização daquele produto ou daquele serviço. Então, às vezes há alguma restrição legal para você oferecer aquele serviço, às vezes há alguma restrição legal para você desenvolver, manipular aquele produto em determinadas regiões. Então, sempre é importante verificar as normas técnicas existentes, as regulamentações sanitárias, as restrições ou cuidado especial, às vezes uma autorização especial. Tudo isso precisa ser investigado antes mesmo de você iniciar toda a atividade empresarial. Porque às vezes é uma licença que você vai precisar, é uma autorização que implica em custo, que implica em você conseguir um laudo, esse laudo ter sido aprovado por um órgão regulamentador. Então, é preciso entender exatamente quais são as exigências especiais para aquele segmento de negócio que você vai prestar. Às vezes é um tipo de negócio que vai comercializar um produto, mas vai prestar um serviço. Esse serviço, às vezes, precisa ser acompanhado por algum órgão regulamentador, e esse acompanhamento pode implicar em algum tipo de custo. Então, sempre é necessário investigar, levantar essas informações, para que vocês não iniciem uma empresa e, após o início, descobre que essa empresa está sendo regida sobre um guarda-chuva de legislação e norma, o qual você vai ter que cumprir, e o cumprimento delas, às vezes você tem que mexer em infraestrutura, às vezes você tem que dar uma destinação correta para a embalagem ou para o próprio produto em si, após consumido. Então, é preciso verificar quais são essas exigências especiais. Dentro do plano de marketing, isso é preciso, porque aí você consegue fazer todo um direcionamento, sobretudo informando o seu cliente. Bom, sobre estratégia de preço. A estratégia de preço, você tem várias formas de comunicar o preço do seu produto ou serviço ao seu cliente. Mas é muito importante você entender qual que é o público que você busca atender. Quanto que esse público ele está disposto a pagar por aquele produto. Às vezes você tem um produto com muita qualidade, com alto valor agregado, mas o público que você está atendendo, ele não está buscando todo aquele complexo e conjunto de serviços envolvido. Às vezes ele está querendo pura e simplesmente um produto mais simplificado, um produto mais básico. Então você tem que entender qual que é o público que você vai atender. Às vezes você está mirando atender um público de alto padrão
de renda, mas é um público que às vezes tem um volume muito baixo de pessoas comprando aquele produto. E esse volume de pessoas não é o suficiente para manter o seu negócio. Então é preciso ter muito esclarecimento com isso. Porque por mais que o seu produto tenha um ticket médio elevado, às vezes você tem uma margem alta, você também vai precisar de um volume mínimo para que, a partir desse volume de vendas, a partir desse volume de negociação, a empresa consegue pagar os seus custos e ainda gerar lucro para aquele negócio. Porque às vezes você tem um produto muito bom, de muita qualidade, todos elogiam, mas são poucas as pessoas que consomem porque as pessoas estão buscando produtos mais básicos, produtos com valor agregado menor, porque às vezes é a capacidade de pagamento, capacidade de consumo daquela pessoa, daquele público. Então é muito importante entender isso. Quanto o cliente está disposto a pagar por aquele produto ou serviço e avaliar se todo aquele valor agregado naquele serviço ou produto, o cliente entende aquilo com valor. Ou não, ele entende apenas como um custo maior para ele e ele vai buscar um produto um pouco mais simplista, porém que caiba no seu bolso. E um outro ponto que vocês precisam verificar é sobre o preço de mercado. Então, o seu preço ele é compatível com o preço praticado na concorrência? O seu produto é similar, é semelhante? Então, como que você vai fazer esse direcionamento de precificação do seu negócio? Então, é preciso verificar. Às vezes você tem uma concorrência muito forte e o mercado está muito prostituído, a margem é muito pequena. Então, você vai ter que ter uma otimização grande no seu processo de produção, no seu processo organizacional para ser competitivo e ainda gerar lucro para a empresa. Então, entender o mercado é importante, entender o preço praticado pela concorrência para saber se você vai ter adesão nesse mercado. Então, analisar as taxas, os valores médios do seu setor, tudo isso faz parte de uma avaliação prévia antes mesmo de você iniciar esse negócio em si. Bom, então, só a título de curiosidade aqui, eu trouxe exemplos para vocês. Então, imagina só um hambúrguer. Um hambúrguer. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, poderia ser outro tipo de hambúrguer, poderia ser outras empresas. Mas aí eu trouxe aqui um hambúrguer para vocês do McDonald's. O exemplo lá do Big Mac, um tradicional, com custo aí, o preço de R$ 23,90. Ok, um hambúrguer que tem a sua proposta de público, um fast food, é um hambúrguer, tem a sua qualidade. E eu trouxe também um hambúrguer do Madeiro, que também é um hambúrguer, lógico, com insumos diferenciados, tudo, mas não deixa de ser um hambúrguer, que no caso é o cheeseburger, um preço de R$ 54. Ambos são hambúrgueres? Sim, com diferenças de insumos, pode ter alguma diferença de peso, de tamanho, mas são hambúrgueres. E qual é o valor de cada um? Observe que um é R$ 23,90 e o lado do Madeiro é R$ 54. Ambos cumprem o propósito de um hambúrguer? Sim, só que um tem maior valor agregado do que o outro. E nesse caso aqui, o hambúrguer do Madeiro, o cheeseburger do Madeiro, ele tem 126% a mais em termos de preço, então ele tem um valor agregado muito maior do que o hambúrguer do McDonald's. E olha que o McDonald's, eu não trouxe um exemplo de um preço mais básico, né? Vamos dizer que o McDonald's está aí chegando num preço intermediário. Nós temos outros exemplos, mas são marcas mais conhecidas, eu resolvi trazer por exemplo para vocês. Então, qual que é a relação disso? Se você vai atender um público que é o público de fast food, é um público de McDonald's, mas você quer oferecer um produto diferenciado, se você oferecer o produto, ou seja, o cheeseburger do Madeiro, você pode ter uma demanda, mas não vai ser uma demanda tão considerável. Por quê? É um público diferenciado, é quem está disposto a pagar R$ 54 por um lanche, por um hambúrguer. E às vezes quem vai consumir esse lanche está preocupado mais em se alimentar, a consumir um produto que tem um valor nutricional específico e não está disposto a pagar os R$ 54. Então, talvez o seu público-alvo seja um público-alvo muito mais próximo ao McDonald's.
Já o Madeira, o público-alvo ele é bem diferenciado. É alguém que às vezes quer estar num espaço diferenciado, um atendimento diferenciado, quer consumir um hambúrguer com uma carne diferenciada, um hambúrguer. Então, você tem toda uma estrutura envolvida e agregando valor naquele produto, e aí é preciso você considerar que tipo de público eu vou atender. Se for o público nível A, digamos assim, um público de maior poder aquisitivo, mas eu vou ter demanda de pessoas consumindo esse produto, porque às vezes manter uma estrutura tipo a do Madeiro é um custo bastante elevado. Você vai precisar de uma demanda bastante considerável para consumir os seus produtos. Já se você for consumir um produto tipo o McDonald's, às vezes você precisa de um volume grande, mas na região, no espaço qual você vai estar situado, você tem várias pessoas com disponibilidade e interesse a pagar R$ 23,90 por um lanche. Então é sempre muito importante entender qual que é a disposição do valor a ser pago, considerando o público-alvo. E ainda, para a gente complementar e ainda, inclusive, elevar o nível aí do nosso exemplo, nós temos aqui um modelo popular de torneira. Então, um preço médio de mercado praticado num segmento de entrada, eu trouxe aí esse modelo de R$ 48,00, R$ 48,90. E nós temos um outro público, um outro modelo, um modelo de luxo, que tem um valor de 4.890. Ambos são torneiras. Lógico que o material ele é diferenciado, a funcionalidade ela é diferenciada, tem vários valores agregados se a gente for considerar esse modelo de luxo. Mas observe que são torneiras. Então, o valor de experiência focado em design exclusivo e alto valor percebido é a proposta do modelo de luxo. E o público compra isso, esse valor agregado. Ele não quer apenas uma torneira simples, ele quer algo diferenciado, um metal diferenciado, uma funcionalidade diferenciada. Então, olha que nesse exemplo aqui, se a gente for comparar os dois produtos, há uma diferença de 9.900%. Ou seja, o aumento extraordinário na disposição a pagar, impulsionado pelo desejo de exclusividade. No caso aqui, o modelo da torneira de luxo. Então, qual é o público que vocês vão atender com o produto de vocês? É muito importante. Você vai vender só torneira? Não, você vai vender torneira para casa de alto padrão, que as pessoas buscam exclusividade, valor agregado. Aí você tem, inclusive, patamares de torneiras num valor muito superior. Então, você tem torneiras aí de 25, 30 mil reais, que além da torneira, tem o purificador embutido, tem vários outros serviços ou produtos embutidos para além da qualidade aquecido que você pode estar oferecendo. Mas o público que você está focando, está interessado nesse produto de luxo ou está interessado no modelo mais popular? Então é importante você entender e compreender qual é o alvo. Por quê? Porque cada público, ele de certa forma, ele tem o seu ponto de diferenciação até mesmo na comunicação. Será se um público que consome uma torneira, por exemplo, de R$ 4.890, é o mesmo público que, de certa forma, vai buscar informações e publicidade daquele público que compra uma torneira de R$ 48? Não, às vezes a mídia que ele consome ele é diferente, às vezes os canais de comunicação com esse público vai ser diferente, a forma de apresentar o seu produto para um público de uma torneira modelo de luxo precisa ser diferente, se considerando lá o modelo popular. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de comunicar, na hora de construir o seu plano de marketing. Por quê? Porque você tem que vincular esse produto ou esse serviço ao público. Ele tem que falar diretamente com o público que você está focando. Não adianta nada você tentar vender, igual no exemplo anterior, um hambúrguer do Madeiro para alguém que está procurando um lanche até R$ 30. Essa pessoa ela tem um limite. Não, hoje eu vou gastar com lanche a R$ 30. E lá no Cheeseburger do Madeiro vai ultrapassar esse valor. Então,
Se o seu público tem essa restrição orçamentária, você tem que ter uma outra estratégia de comunicação com ele. Não adianta explicar que o atendimento vai ser diferenciado, que o produto vai ter um talher diferenciado para você se alimentar com ele, utilizando um espaço diferenciado. Você tem que entender as limitações do seu público. E aí, a partir desse ponto, você vai traçar qual vai ser a estratégia de comunicação com ele. Pois bem, então, dentro dessas estratégias promocionais, é preciso você ter esse objetivo, né? Qual que vai ser o objetivo? Olha, toda ação tem como objetivo apresentar, informar e convencer o cliente. Ok, mas esse seu cliente, ele está consumindo que tipo de mídia? Ele está na mídia social, ele está em blog, ele está em website, ele está no e-mail marketing, no viral, você vai fazer através do network, como que você vai comunicar o seu produto para o seu público geral? Então, muitas empresas utilizam uma estratégia equivocada, às vezes, de fazer a promoção do seu produto ou serviço. Então, você pode ter uma empresa focada muito no público juvenil, público adolescente, e fala: nossa, eu vou fazer uma propaganda no jornal impresso da cidade. Será se o público adolescente, se o público juvenil acessa o jornal impresso para buscar informações? Será se vai ser efetiva essa estratégia promocional? Talvez não. Creio eu que não. Hoje o público jovem está muito mais em mídias sociais, em outras plataformas digitais, do que necessariamente um jornal impresso. Mas se o seu produto, às vezes, é um produto muito diferenciado, a um público mais tradicional, a um público da melhor idade, talvez o jornal impresso possa fazer sentido, porque você tem um público-alvo ali, por mais que seja um pouco mais restrito em termos de volume, mas que é consumidor ainda daquele produto ou aquele serviço de comunicação. Você pode utilizar dessa estratégia. Então, depende muito do que você identificar, do que você mapear em termos de comunicação de público-alvo. Por isso a importância buscar tais informações para ser assertivo no seu plano de marketing. Outro ponto, exemplos. Então, iniciativas como amostra grátis, feiras, brindes, promoções, liquidações para atrair e engajar público. Às vezes você vai ter esse custo inicial da empresa que é necessário para você se tornar conhecido. Às vezes você tem um produto diferenciado, você tem um serviço de qualidade, só que as pessoas não dão oportunidade para experimentar o novo. E às vezes você concedendo uma amostra grátis, uma cortesia, um brinde, as pessoas já abrem um canal de comunicação, se dá a oportunidade de experimentar e agrada do seu produto, gosta do seu serviço, e com isso você tem potencial aí de avançar, desenvolver esse mercado, desenvolver esse cliente. Então, tem as estratégias de marketing, vocês precisam entender exatamente qual vai ser a estratégia que a empresa vai utilizar para conseguir agregar esses clientes para sua carteira. Bom, então existem diversos tipos de divulgação. Então, usar a criatividade para encontrar as melhores maneiras de divulgar seus produtos é o caminho. Então, observe o que os concorrentes estão fazendo, o que está funcionando e busca também se inspirar. E às vezes, muitas vezes, buscar um caminho alternativo, sobretudo um caminho de criatividade, para diferenciar do seu concorrente. Mas tem que ser um caminho assertivo. Não pode simplesmente, o meu concorrente está fazendo propaganda em mídia social, eu não vou fazer, eu vou para a mídia impressa, vou diferenciar dele. Não, às vezes a mídia impressa, o seu público não está lá. Então é preciso buscar informações, investigar, porque não precisa não é somente fazer uma publicidade diferente do seu concorrente. Essa publicidade precisa ser assertiva, ela tem que atingir o seu alvo. Bom, sobre a estrutura de comercialização, esse produto, esse bem ou esse serviço qual você vai estar produzindo e comercializando, ele vai ser vendido através de vendedores interno, externo, vão ser representantes, você vai só fabricar e vai colocar em ponto de venda, como que vai ser essa equipe, como vai ser a forma de comercialização? Vai ser loja física, vai ser ponto de venda, vai ser estabelecimento filial, vai ser o merchandising, como que vai ser essa forma de
comercializar esse produto? Como que você vai ter estrutura de comercialização? Você vai ter algo físico ou vai ser tudo online? Você vai se adotar o e-commerce, adotar redes sociais, canais virtuais, vai para a plataforma de marketplace, como vai ser essa forma de comercialização? Porque tudo isso pode direcionar você para uma estratégia de marketing diferente. Então, se é uma loja física, você pode priorizar o atendimento loja física, que é um atendimento diferente do atendimento online. Muitas empresas têm ambos os atendimentos, mas sabe exatamente o que cada público busca. Às vezes o público de uma loja física, ele vai na loja física e quer ver o produto, quer pegar no produto, quer experimentar o produto, quer discutir sobre qualidade do produto, ele busca às vezes mais esclarecimento em relação àquele produto. Já um público do online, às vezes ele sinaliza o produto, já tem informação, já pediu uma inteligência artificial para fazer o resumo das informações, já tomou a decisão. Às vezes ele está buscando ali, mas é preço. Então é importante entender que essas estruturas elas vão julgar para vocês uma estratégia ou outra de marketing. Então sempre é bom pensar sobre a estrutura e como que essa estrutura vai ser suficiente para você viabilizar esse negócio ao longo prazo. Bom, a localização do negócio. Quando trata-se de um negócio, por exemplo, com um atendimento público e vai ter um espaço físico para atender esse público, então é importante entender quais são as condições de segurança, qual que é o acesso desse local, qual que é a proximidade com o concorrente, proximidade com fornecedores, isso pode impactar no custo logístico, por exemplo. Quais as implicações? É permitido desenvolver atividade nesse local? Não é? Vai ter que fazer algum tipo de adaptação? Então, imagina só, vou criar uma empresa e é uma empresa de um alto valor agregado, um produto diferenciado, investir nos colaboradores, um atendimento primoroso, mas o local não é um local bacana, é um local inseguro. As pessoas têm medo de deslocar até aquele local, porque eu estou numa região um pouco complicada, com alto volume de furto, um alto índice de assalto. Então, isso pode comprometer as pessoas e até o meu estabelecimento e consumir meu serviço ou produto. Então, é preciso entender quais são as condições de segurança. O acesso. Às vezes eu estou no centro da cidade, num grande espaço, mas às vezes eu não disponibilizo de estacionamento. E às vezes o cliente passa lá, não tem estacionamento, compra no concorrente que tem estacionamento próprio. O cliente vai, não, queria aqui, mas não achei lugar para ficar, para estacionar. Ter que deslocar a pé vai ficar complicado. Vou preferir comprar no outro concorrente. Então, às vezes, o acesso pode ser um ponto muito crucial para você elevar suas vendas, porque traz maior praticidade para o seu cliente. Bom, a proximidade com o concorrente não necessariamente é ruim, mas tem que entender qual que é o concorrente, se é um concorrente muito agressivo em termos de preço, isso pode ser perigoso para o seu negócio, sobretudo se você não consegue competir em par de igualdade com ele. Sobre a proximidade com o fornecedor, conforme destaquei para vocês, isso pode impactar no seu custo logístico e as implicações que tem que verificar o que pode e o que não pode desenvolver no local. Pois bem, então, pessoal, dentro do plano de marketing, é necessário verificar essas informações para que vocês consigam traçar um plano coerente com o produto e com o serviço que vocês estão oferecendo. E além de coerente, é preciso comunicar com o público-alvo e verificar se esse público-alvo é o suficiente, tem demanda suficiente para manter aquele negócio. E aí, a gente destaca que sempre é bom lembrar de que a qualidade do produto é aquela que o consumidor enxerga. Ou seja, se eu coloco muito valor agregado, mas o meu consumidor ele não considera isso como elemento útil para ele, de nada adianta. Então, quando decidir melhorar num produto ou no serviço, pense sempre sobre o ponto de vista do cliente. Então, às vezes, olha, eu vou fazer um estacionamento, vou fazer uma parceria para ter estacionamento próprio aqui, mas isso vai impactar no custo, eu vou repassar esse custo para o cliente. Ótimo, acesso é uma coisa bacana, mas o seu cliente está disposto a pagar o acesso, pagar o estacionamento ou pagar por um produto mais caro só porque ele está utilizando um estacionamento próprio? Precisa investigar. Muitos clientes estão dispostos, sim.
outros não. Então, sempre quando você pensar em agregar um valor, verifica se o cliente vai considerar esse elemento agregador como de fato um valor para ele. Porque se ele não considerar, às vezes você só está aumentando o custo, sendo que a percepção do cliente não é de valor agregado. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de todos.